Para mim ainda. Opa, Agora entrou. boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um Security Cast. Dessa vez aqui estamos para falar da CPI de crimes cibernéticos. Eu sou o Gustavo Martinelli, sou advogado, especialista em direito digital. Vou agora passar a palavra para os meus amigos, dar boa noite ao Alberto, ao Alcion, ao Gilberto. A gente vai agora debater esse tema. Primeiro, o pessoal se apresentar. Pode falar, Alberto. Boa noite, pessoal. Meu nome é Alberto J. Azevedo, sou especialista em segurança da informação e pelos meus pais, pelo lado negro da força, pela cerveja sem milho transgênico, eu voto sim. Vai, Alcion, é contigo. Bom, pessoal, boa noite. Meu nome é Alcion. Sou consultor em segurança cibernética, professor universitário. Não, agora tinha que ser o Azevedo para tirar o contexto de tudo, né? Então, vamos contribuir com o assunto, vamos falar um pouquinho e boa noite a todos. Falou. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui novamente, mais um Security Cast, falando sobre um assunto que interessa a todos nós, que é o Marco Civil da Internet e a famigerada CPI dos crimes eletrônicos, que está tentando aí mudar tudo, virar tudo de uma vez também. Meu nome é Gilberto Sudré, sou professor universitário e sou também especialista na área de segurança da informação e perito em computação forense. Estou aqui para a gente bater um papo sobre a CPI dos crimes eletrônicos, crimes digitais. Bom, pessoal, então, iniciando o nosso tema de hoje, da CPI dos crimes cibernéticos, para quem não sabe, a CPI ela foi formada em dezembro de 2015, na Câmara dos Deputados, e o processo tramitou até 14 de abril desse ano. E foi encerrado e teve um relatório, que um relatório final, se vocês quiserem, a gente pode disponibilizar para download, que é o relatório da Câmara dos Deputados da CPI dos crimes cibernéticos. Tem muita coisa bacana, assim, é um documento de 254 páginas. Né? E eu falo bacana por quê? Porque a comissão ela enfrentou o tema, de certa forma, um tema bem complicado de pessoas que não entendem de tecnologia tentar debater, mas eles chamaram profissionais que lidavam com tecnologia, com segurança da informação, para compor a CPI, e ficou um relatório bem bacana de acompanhar, o que não vai ser novidade para muita gente que trabalha com tecnologia, porque eles tentam definir termos como hacking, o próprio ataque DOS e outras coisas mais. Só que nós temos também o enfrentamento de temas relevantes, e eu acho que para entrar um pouco nesse tema, teria que falar sobre crimes cibernéticos propriamente ditos. E o que seria então um crime cibernético? A gente tem o cybercrime, ou crime digital, crime virtual. O que é isso, né? Assim, quando é que eu tenho isso? Na verdade, na minha opinião, isso é tudo uma questão de nomenclatura. É crime, independente se ele foi virtual ou real. E a única questão que se diferencia em alguns livros de peritos da Polícia Federal, eles falam que o crime digital, ou seja, um crime perpetrado por ambiente virtual, ele pode acontecer de duas formas. Com o computador como auxiliar do crime, ou com o computador como meio de cometimento do crime. O que é isso? Quando você usa o computador apenas para auxiliar você a cometer um crime, seja de repente planejando no AutoCAD ou então no Excel, enfim, você usou o computador como auxiliar. Agora, quando você invade um outro computador ou um banco, desvia dinheiro através do computador, você tornou o computador um meio de cometimento do crime. Então, teria essa dicotomia, essa divisão aí dessas duas categorias de cometimento de crime virtual. E lembrando que o termo cybercrime, ele foi cunhado, ele foi criado na Convenção de Budapeste. Para quem quiser ler, pode procurar no Google Convenção de Budapeste, de repente eu vou pegar até o link e vou botar no nosso Facebook, que tem o documento traduzido para português de Portugal, o que é tranquilo de ler também. É um documento bastante extenso e muito bom para se ler, porque foi a primeira convenção que se fez sobre o tema cybercrime no mundo. E, inclusive, essa comissão, essa convenção, ela cria a rede 24/7. Ou seja, cada país signatário da Convenção de Budapeste tem que ter um centro de inteligência, ou um centro aqui no Brasil que a gente chama de Centro de Resposta a Incidentes, né, professor Gilberto? Exatamente. Tem que ter esse centro ligado 24/7
para poder prover informações ao outro país que for solicitante e para poder também monitorar atividades criminosas na internet. O que isso resulta? Por exemplo, se o Brasil fosse signatário da Convenção de Budapeste, o Brasil poderia ligar para qualquer outro país da onde, por exemplo, partiu um ataque e poderia falar, olha, eu preciso identificar quem é a pessoa do IP tal. E em questão de horas, e isso é um acordo de cooperação internacional, em questão de horas, essa pessoa pode ser identificada. E aí a polícia, enfim, quem tiver que tomar atitude, pode tomar. Inclusive, dependendo do acordo de cooperação internacional, como já teve da Polícia Federal com o Google, nós poderíamos ter um delegado pedindo essa informação diretamente para proceder com a investigação criminal. Então, são temas bastante relevantes que nós temos que enfrentar. E na própria CPI dos crimes eletrônicos, no relatório final, nós temos inicialmente uma parte normal da criação da CPI, enfim, quais os motivos que levaram, né, a criação. Temos a introdução do que é a internet, o surgimento, coisa também que não é muita novidade para quem lida com a área, mas para quem não conhece vale a pena ler. E aí eles começam com o conceito de crime cibernético, com o crime cibernético na legislação brasileira, e aí inevitável, né, nós falarmos da Lei 12.737, que é a Lei Carolina Dickmann, que recebeu esse nome por conta de ter surgido quase que em resposta ao que aconteceu com a atriz. E, na verdade, para quem não sabe, a Carolina Dickmann não vai ver resultado nenhum com essa lei. Nós temos uma máxima constitucional que fala que não há crime sem lei anterior que o defina e nem pena sem prévia cominação legal. Estou realmente falando a redação do artigo. O que é isso? Que não tenho como condenar alguém por um crime que ainda não existe em lei. E eu só posso condenar uma pessoa que venha a ser condenada após a lei. Então, a Carolina Dickmann realmente não vai ver. A pessoa que difamou ela, em momento nenhum, vai responder por essa lei, vai responder pelo crime de difamação do Código Penal. E outros crimes também, como a questão da falsificação de cartão, tem a Lei 12.735, que altera o Código Penal Militar também, para tratar de crimes cibernéticos, e nós temos uma lei nova que fala de cyberbullying. Na verdade, ela fala de bullying e traz uma redação num parágrafo único de um artigo, que é o artigo 2º, se não me engano, sobre cyberbullying. Essa lei ela não cria nenhum tipo de crime, nem responsabilidade civil. Eu já vou explicar o que é isso. Na verdade, essa lei ela vem dizer que é preciso que o Estado pare ou faça campanhas que desestimulem a ocorrência de cyberbullying. E por que isso, gente? Porque na história da internet já aconteceram suicídios por cyberbullying e outras coisas mais por cyberbullying. E cyberbullying, não sei se vocês sabem o que é. É você ficar caçoando ou então implicando muito com uma pessoa de forma física, verbal ou de outras formas também, criando meme dela. E isso seria uma forma de você ofender a pessoa se sente ofendida, ela não se impõe, não se defende, é uma questão dela, e ela acaba pegando aquilo e se talvez até flagelando ou se culpando, e acabou até de resultar em suicídios já na internet. Existem vários casos disso daí, de suicídio alguns, mas com cyberbullying vários casos. Então, o Estado, assim, os países começam a enfrentar o tema virtual como um tema mais sério, e não apenas tentando criar leis que às vezes não se encaixam, ou leis pouco aplicáveis, como a própria lei Carolina Dickmann. É realmente bem complicado para um penalista, uma pessoa que lida com direito penal, quando ela lê o crime de invasão de dispositivo informático, que é o artigo 154A do Código Penal, realmente quando você vai ver o que são os objetivos específicos do artigo, é muito difícil você enquadrar realmente alguém numa conduta como aquela. Então, é uma lei que talvez não tenha muita aplicabilidade, digamos assim. Eu, pelo menos, não conheço nenhum caso em que ela foi usada como denúncia, ou foi usada de alguma forma. Então, é preciso que, talvez, que o legislador, que é aquele carinha que faz lei, que é um daqueles 513 de ontem, que agradeceram para todo mundo e votaram sim ou não, e também aqueles lá, 81 do Senado, são eles que fazem as leis que regem sua vida. Por exemplo,
E aí eles têm que entender do virtual. Não dá para você querer fazer lei sobre uma coisa que você não entende daquela coisa. É a mesma coisa fazer lei de pessoas que não entendem nada de engenharia civil para engenharia civil. Ou ninguém entende nada de medicina para medicina. Então não vai dar muito certo, se é o que eu estou entendendo. Então, nesse relatório, eles criam inúmeros conceitos, é extremamente bacana realmente. Por exemplo, eu vou dar exemplo na parte do item 1.21, o conceito de crime cibernético. Eles criam crime virtual puro, crimes virtuais mistos, crimes virtuais comuns, e vão conceituando isso, vão passando isso a tratar de forma mais objetiva. Ou seja, agora vai dar para você entender o que é um crime virtual realmente e vai poder tratar isso com mais profundidade. Então, é um documento bem amplo, assim, bastante, com certeza 1 hora não dá para falar dele, e mais, o documento termina por recomendar inúmeros projetos de lei também. Né? Então você pode ler os projetos, eles trataram a questão de criação de contas e perfis falsos na internet, violação a instituições financeiras e comércio eletrônico, contra criança e adolescente, casos de pedofilia que predominam, por exemplo, na internet. Quem nunca ouviu falar da Operação Darknet da Polícia Federal, que estourou a Deep Web no sentido de deflagrar uma operação para encontrar e prender uma rede de pedófilos, na verdade, isso aconteceu em vários países ao mesmo tempo, foi a Operação Darknet. Os crimes contra a honra e outras injúrias, o que é isso? Crime contra a honra geralmente fica na injúria, na difamação e na calúnia. A injúria é quando alguém ofende você diretamente, a difamação é quando ela fala para terceiro, e a calúnia é quando ela fala de um falso crime que você cometeu, por exemplo. Isso, gente, desculpem os juristas, estou explicando de uma forma bem branda, mas, por exemplo, a difamação ela tem uma pena muito pequena para acontecer na internet. Porque a difamação, quando você faz ela, por exemplo, no meio público, em pessoas, você atinge um número muito pequeno de pessoas, então ela realmente fazia talvez até sentido em ter uma pena pequena. Mas quando você vai para o virtual, em que em apenas alguns segundos, aquela foto, aquele comentário, está em inúmeros grupos de WhatsApp, e está em inúmeras páginas, ou no YouTube, e assim por diante, você percebe que a amplitude, o fluxo, o poder do fluxo das redes, ele é muito grande, então o crime tem que ser revisto. Então a comissão fez isso também, e a questão de segurança nacional, como não lembrar, em falando de CPI, de crime cibernético, do Snowden, como não lembrar dele? Ele denunciou um monitoramento global, e mais o monitoramento que aconteceu da Petrobras e do Ministério de Minas e Energia, feito pelo Canadá e pelos Estados Unidos. Então, a segurança nacional virtual, ela realmente se torna um assunto de Estado, e foi quando o governo criou o decreto 8135, que estabelece o uso de software auditável, ou software livre, se for dizer dessa forma, e também a implementação de comunicação segura, que a gente naturalmente fala de criptografia. Então esse decreto 8135, podem colocar no Google também, é um decreto que fala disso com profundidade, mas fala no âmbito federal, por exemplo. No âmbito estadual e municipal não teria nada parecido, pelo menos não no Espírito Santo, por exemplo, e nem em São Paulo, até onde eu sei. E mais, outros assuntos que tenham relação com o crime cibernético também estão nesse relatório, e o mais acho legal assim, é a parte de definição, e na questão, por exemplo, dos projetos de lei que foram realmente propostos em detrimento dos estudos realizados com base na CPI. Então, temos, por exemplo, que altera a redação do próprio artigo do invasão de crime de dispositivo informático, invasão de dispositivo informático, temos a questão de crime doloso no meio virtual, e o que é o dolo? Quando você tem intenção de produzir aquele resultado. Não dá, quando você invade um banco para desviar dinheiro, não dá depois para você falar que você não sabia que estava fazendo aquilo. Então isso é um crime doloso, por exemplo. E aí, por aí, vai outras questões também que eu poderia ficar falando aqui durante muito tempo, mas queria abrir aqui agora, depois dessa breve, só que não, explanação, para a gente abrir o debate aqui com o Alberto, com o Alcion, com o Gilberto. O Gilberto, o Alcion e o Alberto, que sempre quando a gente pode, a gente está debatendo esse tema jurídico, e quando a gente fez o SecurityCast,
on the road, né, assim, lá na Latinoware, foi um tema que a gente percebeu muito aderente nas dúvidas de nossos telespectadores, o pessoal que acompanha o canal. Então, quem estiver assistindo a gente pode ficar à vontade de perguntar. Se for pedir algum link, eu vou fazer um compêndio aqui de links e vou tentar divulgar na nossa página no Facebook. Gustavo, eu vou aproveitar para a gente começar aqui a discussão. Tem duas perguntas bem interessantes aqui. Uma do Gilmar, que fala que está ainda para ele, ainda o entendimento de, se eu entendi bem a pergunta aqui, Gilmar, o Marco Civil, na definição dele, está um pouco vaga, né, para ele da situação. E aí a Milena, ela pergunta aqui qual o motivo de criarmos um Marco Civil se o mesmo não é utilizado ou tão utilizado de forma efetiva. Na verdade, o que você, em relação à aplicação do Marco Civil, o que você, assim, está efetivo, não está? Como você vê isso? Na verdade, gente, olha só, eu vou dizer o seguinte, o Marco Civil, o que ele faz? Ele gera uma coisa muito, muito útil para a investigação de crime cibernético, que é rastreabilidade. Né? Então, deixa eu te interromper. Talvez a pergunta aqui seja assim, o Marco Civil é uma lei, é como uma lei, como outra lei qualquer, é uma lei, é isso? Só para deixar claro para quem está nos ouvindo, assistindo aqui. É uma lei, isso? Isso, é uma lei federal, exatamente. É a Lei 12.965. Ok. Então, é uma lei que está valendo, pode ser aplicada normalmente, é isso? Isso, olha só. O Marco Civil da Internet como eu falei, a Lei 12.965 é uma lei que ela está vigente, é uma lei que ela está de 23 de abril de 2014 e ela vem reafirmar vários direitos e deveres assim, no uso da internet no Brasil. Ela fala diretamente de uso de internet mesmo, e ela fala, por exemplo, da neutralidade da rede, que está num problema muito sério agora dessa questão das telecoms, que estão debatendo esse tema, e, além disso, ela também vem impor, ela define, por exemplo, que é endereço IP, log, é o registro de conexão que a gente fala aqui, que são os logs do provedor de acesso à internet e do provedor de aplicação de internet. O que é isso? O provedor de acesso à internet é o cara que te coloca na internet. Né? É a empresa Telemar, Embratel, GVT e por aí vai, Net Virtua, a própria Net, enfim, são essas empresas, ou as telecoms como Vivo, Oi, Claro e TIM. São empresas que te colocam na internet. As empresas que provêm serviços e aplicações de forma gratuita, como o Gmail, o Facebook e outras tantas, o Tinder, enfim, o Instagram, são provedores de aplicação de internet. Qual é a diferença? A diferença é que quando você tem um provedor de acesso, ele tem que guardar esse registro de conexão, e o registro de conexão é o quê? IP, data, hora e fuso horário do sistema. Então você consegue achar essa pessoa que conectou com aquele IP. Então eles têm que guardar isso por 1 ano. O provedor de aplicação de internet tem que guardar isso por 6 meses. Né? Há uma discussão, porque o STJ entendia que o prazo era de 3 anos. Porque o prazo para você correr atrás de uma reparação civil, por exemplo, que é o famoso dano moral, dano material, é de 3 anos. Então, muito mais interessante que o log fique mantido por 3 anos. Mas o log de aplicação é de 6 meses e o log de conexão é de 1 ano. Então, por exemplo, se alguém te difamou no Facebook, alguém foi lá e te ofendeu, você pegou o perfil dessa pessoa, provavelmente ela se conectou da casa dela ou de algum lugar que ela vai ter o IP. Você vai primeiro com um advogado, né, ou pela polícia, pegar esse IP junto ao Facebook. Aí com esse IP, você vai usar alguns sites de internet, que são sites confiáveis, para você pesquisar se aquela faixa de IP é de qual provedor de acesso à internet. Aí você vai ver, por exemplo, que é da GVT. Aí você vai pedir para o juiz para ele pegar aquele IP naquela data e hora com aquele fuso horário para dizer quem era o cliente daquela operadora da GVT que estava conectado com aquele IP. Aí você chegou na pessoa. Aí você consegue identificar o autor da sua ofensa. Você tem esse IP, tem toda essa questão. Pode fazer até uma ata notarial desse perfil falso. Você vai ter a materialidade, vai conseguir fazer o quê? Processar essa pessoa. E aí você vai processar tanto civilmente para ter o seu dano moral, o seu dano material,
ou criminalmente, ela vai responder pelo crime de difamação, crime de injúria, ou outra coisa também que ela pode estar incidindo. Então, o Marco Civil é válido, é aplicável e está vigente. Ele é utilizado, tá? Então, é realmente uma lei que ela tem sim utilidade. Não é a solução de todos os problemas, nem o salvador da pátria, nem é uma constituição da internet. Isso é balela. Né? Uma parte legal do Marco Civil é que ele surgiu de forma colaborativa, ou seja, as pessoas podiam discutir o projeto de lei e poder sugerir a inclusão ou retirada de artigos. Isso aconteceu em 2 fases de 45 dias pelo Cultura Digital, e depois o texto foi fechado e virou um projeto de lei. Então essa história, gente, olha só, meus comentários são apartidários, tá? Mas essa história de que, eu voto sim, se alguém quer saber minha opinião, mas essa história de que o Marco Civil é golpe, não é golpe não, tá? Assim, não dá pra... Teve colaboração direta, todo mundo vê quem é que hoje está até hoje no Cultura Digital, a primeira versão do texto, a segunda versão do texto e a versão do Marco Civil. Então dá para conferir quem foi, inclusive, que sugeriu, enfim. Então, e outra coisa, não tem essa questão de censura no Marco Civil. Pelo contrário, vem reafirmar um monte de direitos e garantias que a gente tem na Constituição. Né? Então, o Marco Civil é sim aplicável e, infelizmente, assim, para quem acha que não tem como. Assim, o Marco Civil é útil sim, só como eu falei, não resolve todos os problemas. Mas bom, acho que eu respondi a questão, né? Acho que a gente podia aproveitar o gancho para falar a respeito exatamente sobre isso, porque a gente está falando sobre Marco Civil versus essa CPI dos crimes eletrônicos. E uma das coisas que eles querem fazer nessa CPI dos crimes eletrônicos é alterar o Marco Civil, que nem ele estava falando, é perfeito aquele raciocínio. A pessoa vai lá, ofendeu, você vai lá, entra com uma ação, aí pede para o juiz manda, peticiona para descobrir quem que era o responsável pelo IP da operadora. Uma das coisas que eu fiquei sabendo que eles querem alterar, né, nessa CPI dos crimes eletrônicos é que eles querem mudar o Marco Civil da internet para considerar IP como dado cadastral. E aí forças policiais, investigativas vão poder solicitar os dados e o IP e quem é o responsável sem mandado judicial. E aí é que mora o perigo. A partir do momento que a gente tira direitos já adquiridos e coisas que foram, bem como ele falou, como coisas que foram amplamente discutidas para fazer atalhos para conseguir em benefício de outras coisas, a gente tem que olhar sempre com muito cuidado porque é muito perigoso. Então, esse é um dos pontos polêmicos que eu não concordo, entendeu? Não existe motivo nenhum para mudar o que já existe hoje exposto no Marco Civil. E aí, assim, então, eu só queria aproveitar para fazer, como já ele estava falando agora, eu falei, esse é um dos pontos polêmicos, é um dos problemas que tem nesse projeto da CPI dos crimes eletrônicos. Eu queria voltar, Martina, aqui é uma coisa que acho que está bem na crista aqui da atenção de todos os internautas, essa questão das franquias de dados. No Marco Civil existe um termo lá dizendo que o operador não pode cortar o sinal, está explícito lá, né? Não pode cortar o sinal do internauta, a não ser que tenha não pagamento do serviço lá, por exemplo. Eu vi no texto lá do Marco Civil, está escrito isso. Isso, fala isso mesmo. E aí o cara vai, estabelece a franquia e corta, né, na verdade, agora eles voltaram atrás, né, agora eles falaram que não vão cortar mais, agora vão só diminuir a velocidade, né, então, voltou aquele esquema assim, no começo eles falaram que iam cortar, depois eles falaram que vão baixar para uma velocidade compatível lá com o plano, né, mas assim mesmo, isso na seu entendimento, é possível no Marco Civil, é válido? No mudo. Opa, desculpa. O Marco Civil, Gilberto, ele fala realmente que na parte de questão de débito, você pode ter suspensão. Inclusive, você tem isso no artigo 7º, né, que ele fala não suspensão de conexão à internet, salvo por débito diretamente decorrente da sua utilização. Só que, então, o que é isso? Que se a pessoa tiver em débito, aí ela pode realmente ter a internet cortada. Ok, é uma prestação de serviço, você não pagou, você vai ter o serviço cortado. Isso daí realmente é uma questão totalmente compreensível, né? Agora, você reduzir velocidade, né, e você estabelecer taxa é uma questão bem, como é que eu vou dizer assim, delicada. O Marco Civil não enfrenta isso diretamente, né, ele não enfrenta esse tipo de questão de
gradação, né, de gradatividade, você ir reduzindo velocidade à medida do uso. Então, realmente, eu não tenho isso enfrentado por ele, né? Então, eu não tenho como dizer. Só vou dizer o seguinte: ele não enfrenta, então não há amparo legal para a atitude das telecoms. Né? Não teria embasamento, não teria uma lei dizendo que pode, né, e nem que não pode. Né? Então, exatamente, o que eu comentar, assim, a lei fala que não pode, né? Se a lei não fala que não pode, né? Então elas devem estar se baseando nessa lei, né? Ou seja, que pode, né? No caso lá. Eu não consigo entender, porque para mim é muito claro. Se está escrito no Marco Civil, não pode cortar a conexão do usuário, exceto se ele tiver a conta atrasada débito em débito, o que significa que não existe, ela não pode implementar um sistema novo de cobrança sem que isso tenha sido discutido e implementado. Mas eles mudaram, aí que está a situação. No começo, o que eles falavam? Não, a gente não pode, não, eles vão cortar a internet se ultrapassou o limite lá da franquia. Hoje em dia, eles mudaram o discurso. Agora, eles vão diminuir a velocidade, não falam de cortar, se chegar no limite lá deles. Ok, é uma brecha da lei? A lei não falou nada de diminuir a velocidade. Mas também não estou defendendo as teles, não. Estou só fazendo meio que advogado diabo aqui. Mas também está previsto no Marco Civil isso, de que eles não podem tratar de maneira diferenciada nenhum tipo de pacote, a não ser por razões técnicas para tal. Ou seja, ele não, a razão aqui é financeira, ele também não pode fazer. A questão é bem, o que dá raiva é o Marco Civil não permite que elas façam isso. Então, assim, era obrigação da Anatel dizer, não vai fazer. E muito pelo contrário, a Anatel está falando, não, tá certo. O do presidente da Anatel hoje diz que os usuários estão mal acostumados. Deus, isso é uma vergonha, cara. Essa agência é uma vergonha, entendeu? Eles defendem descaradamente, eles não defendem a soberania, a telefonia, os interesses do público, não, eles defendem descaradamente os interesses das telefônicas, especificamente das telefônicas. Bom, Alberto, você está falando da Anatel? São os cretinos. Tem até uma pesquisa, eu vou tentar resgatar isso daí. Eu vi uma vez assim, a Anatel não tem nenhuma resolução, nada que favorece o consumidor, cara. Nenhuma, absolutamente nenhuma. Eles estão sempre defendendo, ou eles estão se preocupando com picuinha, com coisa que não deviam estar enchendo o saco, ou eles estão defendendo os interesses da tele. Eu lembro uma vez uma discussão que rolou um tempo atrás, que eu acho um absurdo até hoje, em que eles estavam enchendo o saco das pessoas que compartilhavam a internet da sua casa. Então, por exemplo, eu contrato 50 mega com a GVT. Eu não vou usar esses 50 mega, ou é muito caro para eu pagar. Então, o que acontece? Eu puxo um cabo na casa do meu vizinho para poder dividir. Eles estavam enchendo o saco de quem fazia isso. Aí, o pessoal, lógico, a tecnologia foi aumentando, o pessoal começou a fazer esse compartilhamento com wireless, começaram a encher o saco e achar porque a frequência, não sei o quê. Cara, pelo amor de Deus, cara, isso é inacreditável, entendeu? Tanta coisa para os caras... Assim, só resumindo o que você está falando, já percebi isso também, já falei isso até muito com o Gilberto, você está constatando o óbvio, né, que as empresas são incompetentes na hora de prever a tendência, né, que o usuário de casa vai ter, que as empresas vão ter para tentar empurrar um produto para ter uma margem de lucro no final do mês calculada. Cara, é igual o ponto adicional de TV a cabo, né? A explicação para esse negócio, para mim, é muito clara. As operadoras, há 10 anos atrás, a gente já sabia que o futuro era dados, não era voz. Né? Há 10 anos atrás, a gente já sabia disso. Aí as operadoras fizeram o quê? Não, eu vou investir em voz, que é a minha vaca leiteira. Vou ficar tirando a leite da minha vaquinha lá, leiteira e tal. Investiram quase nada na área de dados. Quando a realidade chegou, né? Então aí chegou e agora todo mundo está querendo usar dados, as operadoras estão com infraestrutura, que foi o que o presidente da Anatel falou hoje. Uma das piadas que ele contou hoje de tarde foi essa que ele falou, que se todo mundo usar todos os links de dados, não tem banda para todo mundo. Eu falei, mas espera aí, o cara não se prepararam para isso? Ninguém sabia desse negócio? É uma piada, que mau gosto esse negócio, cara. Aí o que aconteceu? Aí as operadoras não investiram nisso, porque se ela tivesse investido em dados, o que ia acontecer? Ia ter banda para todo mundo e a operadora estava mais que doida que você consumisse dados mesmo, para poder vender mais banda para você. Mas não. O que eles fizeram? Não investiram, agora estão botando a culpa na gente, ou o custo na gente.
E, na verdade, e nota a contradição nessa história, né? Porque assim, se todo mundo começar a baixar, não tem banda, não tem rede pra todo mundo. Cara, eles me venderam 35 mega, eles têm que me entregar 35 mega, se eu quiser usar os 35 mega 24 horas por dia o tempo inteiro, é problema meu, eu tô pagando por esses 35 mega, entendeu? Isso. E aí agora eles dizem, não, pare. Deixa Alberto, eu falar um pouco. o Gilberto sabe isso daí melhor do que eu, inclusive. Tem resoluções da Anatel que falam que eles só são obrigados a entregar até 20%. E aí o Gilberto que 40, né? Agora foi 20, 30, agora é 40 o velocidade instantânea. É o máximo que eles são obrigados a entregar. Salvo engano, isso aí é aquela questão da série de Fourier, para calcular a vazão da rede, não é? Na verdade, é 40% no mínimo, né? E na média é 80%. Ou seja, o cara faz a média de noite, né? 3 horas da manhã, que não tem ninguém usando, né? Aí o cara faz a média e dá 80%, 90%. Mas velocidade instantânea, ele só é obrigado a te dar 40%. Ou seja, você comprou 100, né, pagou por 100 e está recebendo só 40. É só aqui mesmo que funciona assim. Pessoal, deixa eu fazer um questionamento aqui. Se a gente fizer uma comparação com o que a gente tem na parte de legislação no mundo e aqui no Brasil, como é que a gente pode ver esse ponto aí? Como, senhor? Comparando o que a gente tem na parte da nossa legislação, Marco Civil, né, e fazendo a comparação que existe aí no mundo, em outros países. Como é que a gente pode fazer essa pergunta até do Guilherme Alencar, que está aqui com a gente? Tá. Cara, olha só, porque fazer uma comparação genérica, aí eu vou levar mais de uma hora aqui falando, mas se tivesse algum ponto, por exemplo, é muito difícil, porque a gente tem que diferenciar tudo, né? Na verdade, assim, por exemplo, como é nos Estados Unidos, lá o direito não é escrito 100%, é o que a gente fala de positivado, ou civil law, como a gente fala aqui. Lá é o common law, o direito costumeiro, consuetudinário, como a gente chama também. É o quê? Os casos que acontecem repetidamente, eles recebem a mesma decisão, em tese. Então, assim, é por isso que lá é possível que uma criança de 12 anos seja condenada, e por aí vai. E aí você vê mais condenações em ações diretas, um estado mais presente, eu diria assim, na internet. Então, não dá muito para comparar realmente o Brasil, os Estados Unidos, ou por exemplo, essa convenção de Budapeste, com essa rede 24/7, é uma enorme resposta que a gente teria a crime digital, a coisa que acontece, até mas aí o anonimato, gente, o anonimato não é tão saudável assim não, né, assim, depende muito do caso, da forma que você vai usar o anonimato, né, então é bem complicado falar vamos garantir o anonimato, Deep Web, e sinceramente, quem entende sabe que Deep Web por si só, apenas utilizando Tor, não tem anonimato nenhum, né, não tem anonimato nenhum, então eu acho que tem, de repente assim, foi quem é o senhor que formulou a pergunta? Desculpa, só porque eu não... Guilherme Alencar. Se puder repetir, José Alencar, a pergunta, talvez de uma forma mais direta, talvez eu possa responder melhor, mas comparar realmente dois sistemas completamente diferentes para você chegar a uma vazão. O que eu diria para você o Brasil ele não está nem engatinhando em matéria de crime eletrônico. Essa CPI foi uma tentativa realmente que é louvável, óbvio, estamos tentando, mas não é realmente daqui que vai sair tudo, né? A gente tem realmente que primar, mas já é alguma coisa, mas a gente tem que primar pela continuidade dos estudos, né? O fato da CPI ter convocado profissionais da área de segurança da informação e da área da tecnologia propriamente dita para compor, é muito louvável, Então, assim, no contrato de internet eles têm escrito sobre limite de uso da banda. Porém, a operadora decidiu não cobrar extra. Acho que ele está comentando até de uma empresa aí, né, da Azulzinha, que está reformulando o logo dela. Então, mas antes que a gente comece, daqui a pouco já está quase chegando no final, eu acabei não... Acho que ele está falando aqui, o Guilherme está falando, por exemplo, o contrato da internet tem escrito sobre limite de uso de banda, porém a operadora decidiu não cobrar extra. O que acontece, por exemplo, na NET. A NET, né, aqui no estado, né, o contrato da NET de 4 anos atrás, ou 5 anos atrás, se você olhar o contrato da NET de 5 anos atrás, tinha uma cláusula já naquela época de franquia.
Já estava no contrato lá. Todo mundo que assinou, que é usuário NET aqui no Estado do Espírito Santo, tem isso no seu contrato. Só que desde aquela época, a NET simplesmente decidiu não exercer esse direito. Está lá, está na cláusula lá, ele decidiu não exercer esse direito. Agora talvez ela exerça, não sei, ela está meio nebuloso ainda, né? A NET ela se reportou contratualmente para depois, se fosse necessário, cobrar, né? Exatamente. Está meio nebuloso o negócio, não sei se ela vai cobrar ou não, mas está lá no contrato. Eles não exerceram esse direito porque eles não tiveram peito, não tiveram culpa fazer o que a Vivo está fazendo agora e levando porrada como a Vivo está, entendeu? Exatamente. Na verdade, o que aconteceu? Me parece que todas as operadoras, tinha assim, deixa a Vivo ir, vamos ver se ela vai sobreviver. Se ela sobreviveu, a gente vai junto atrás. Né? Ela abriu o caminho, a gente vai atrás a ver se vai dar certo. Então, bom, galera, a gente está quase chegando no final e eu acabei não conseguindo elencar. Eu acho importante a gente deixar claro, assim. Eu queria ressaltar os pontos, tipo assim, eu concordo com as coisas que o Martinelli falou, eu acho que a CPI de crimes cibernéticos tem até alguns pontos muito importantes, ele conseguiu fazer tem alguns pontos desse projeto que são legais, só que assim, eu tenho muito medo se esse projeto for aprovado do jeito que ele está, porque ele tem muitos pontos que são extremamente complicados. Para mim, o ponto mais complicado, um ponto mais absurdo que ele absolutamente não pode passar, tipo assim, não é que eu não quero que o projeto não passe, mas esse ponto especificamente e alguns outros que eu vou elencar não podem passar. Esse especificamente é a questão da defesa da honra, quando ele trata lá. E aí, assim, uma das coisas que eles querem fazer, assim, eles vão responsabilizar os provedores, querem mudar o Marco Civil de novo, e aí, assim, eles vão responsabilizar os provedores pelo conteúdo, e aí, assim, se qualquer pessoa se sentir ofendida com qualquer conteúdo que você tiver publicado na internet, na rede social, etc e tal, eles vão notificar, a pessoa pode notificar o provedor, e o provedor tem 48 horas, o provedor de serviço, no caso, né? E o provedor tem 48 horas para retirar aquilo que a pessoa está alegando que está ofendendo a honra dela. Sem julgamento, sem ordem judicial, sem porra nenhuma. Ou seja, se você chegar assim, por exemplo, agora, que nem a gente está vendo o Facebook recheado de gente xingando, falando um monte, xingar, por exemplo, um político, alguma coisa, ele simplesmente vai entrar em contato e vai falar, essa frase ali, essa pessoa está ofendendo a minha honra, eu quero que retire. Cara, isso é censura. Pura e simplesmente isso é uma ferramenta específica, bem clara, que vai proporcionar censura à torto e à direita, entendeu? Então, assim, do jeito que está no Marco Civil da Internet, já está bom, já está prevista essa questão da defesa da honra, etc e tal. Só que, assim, a parte interessante do Marco Civil é que ele respeita a separação dos poderes e a apreciação das questões das razões. Então, por exemplo, não é porque eu estou alegando que a minha honra está sendo achacada que ela está de fato. Entendeu? Então, o que acontece? Eu preciso entrar em contato, entrar na justiça, e aí o juiz vai avaliar se realmente a minha honra está sendo achacada ou não, e aí o juiz vai emitir uma ordem judicial para pegar e tirar o do conteúdo. Então, se você pegar e você eliminar essa figura, é simplesmente absurdo, isso é ridículo. Tá? Outra coisa que eu acho complicado é que o projeto está querendo aumentar o nível e vai jogar na dependência e na responsabilidade da Polícia Federal. Então, por exemplo, se um pivete de 13 anos hackear o Facebook do amiguinho dele lá, ele vai ser responsabilidade da Polícia Federal. Outra coisa que eu acho complicado é bem essa, esse crime de invasão de redes sociais pode ser punido com prisão. A pessoa pode ir presa por ter hackeado, sei lá, sabe, o moleque hackeou o Facebook do outro lado. E outra que eu acho, uma outra parte desse projeto que eu acho complicada, é que ele autoriza que você possa ter um bem ou valores, né, ou um bem apreendido para o que você não possa mais cometer. Então, por exemplo, se você usou o seu celular para difamar um político, para você falar mal de um político, e ele entrar com uma ação contra você, a polícia pode apreender o seu celular, ou o seu laptop, seja lá o que for. Cara, então você são alguns dos pontos, assim, desse projeto que eu acho, cara, é inacreditável, entendeu? Eu já falei daquele do negócio de mudar o Marco Civil da internet. Ah, sim, sem falar que eles querem
sacramentar a possibilidade de bloquear serviços considerados ilegais. Então, um serviço que é considerado legal, ele vai ter uma previsão ali específica no artigo para dizer, ó, se esse serviço for judicial, vai ter que tirar o serviço do ar e fim de papo. A gente está quase no final. Tem algumas perguntas aqui, só para não deixar elas sem resposta. O Peter, o Martinelli, até melhor você responder aqui, ele falou o seguinte: cerca de 2 semanas ele foi chamado para investigação, o qual ele recusou, porque o advogado sugeriu a criação de um backdoor para a captura do e-mail do réu. A dúvida dele é, ele poderia ter aceito, já que foi o advogado que solicitou? Olha, se ele aceitasse, ele ia incorrer no parágrafo 1º do artigo 154 do A, que é o crime de invasão de dispositivo informático do Código Penal. Né, que quando fala que qualquer pessoa que desenvolveu um programa que facilite ou vai criar uma vulnerabilidade, incorre também nesse crime. Então, não poderia. Você não pode desenvolver vulnerabilidade. Né, mais ou menos o que o advogado pediu foi que se entrasse na casa do suspeito pela porta dos fundos, né, para tentar investigar. Então, assim, não é uma conduta de longe ilícita, não é uma conduta. Continuando, só uma pergunta aqui do Guilherme também, ele pergunta se a ofensa ou se o ataque partiu de um hotspot aberto, como um restaurante ou hotel, sem controle de acesso e identificação do usuário, como é que fica a questão? Excelente pergunta, tá? Porque nós temos 2 questões aí, que é um processo civil, que é o que eu falei do famoso dano moral, dano material, e um processo criminal, que é o crime que a pessoa cometeu, seja em difamação, injúria, calúnia ou estelionato virtual, como se fosse o caso. O que acontece? Se for no hotspot aberto, você concorda que vão chegar pelo menos até o hotspot? Você concorda que se o hotspot é aberto, ele se torna um provedor de acesso à internet? Mesmo que seja uma pessoa jurídica comum, mesmo que seja uma pessoa física com Wi-Fi de casa, quando você provê acesso à internet, você se torna, em tese, gente, um provedor. E aí, em tese também, você deveria ter o log para identificar quem foi que conectou naquela data e hora. Uma lei aqui estadual do Espírito Santo, Lei 8777 de 2007, ela inclusive pede para a Lan House e alguns cafés que tenham o cadastro da pessoa antes dela conectar na internet, para você poder identificar. Né? Então, como é que vai acontecer? Na esfera civil, o proprietário do hotspot é que vai responder pelo dano material, pelo dano moral. Na esfera criminal, aí não, a gente tem uma teoria chamada teoria da imputação objetiva, que é encontrar realmente o autor da conduta. Eu tenho que punir quem realmente deu causa e provar que foi aquela pessoa que deu causa. Então, com relação ao crime, você pode ficar sem ter um responsável. Mas com relação a ressarcimento do dano moral, dano material, com certeza o proprietário do hotspot, ele vai ter o quê? Ter que responder por isso. Agora, interessante também a pergunta, tratar essa questão do provedor de acesso, porque você que está assistindo a gente e tem Wi-Fi em casa, você pode se tornar um provedor de acesso à internet, e aí você vira a ser condenado por um acesso indevido, um crime ou uma conduta que partiu da sua rede. Então, sempre tenham a atenção redobrada, com o blacklist, por exemplo, de MAC address, com o behind, né, o SSID oculto, e outras questões como senha forte, WPA2, com talvez nem o Mixed Mode, mas só o AES como protocolo, e implementar essas questões para que você dificulte o acesso. Só que a gente sabe que o bypass no roteador é relativamente simples, né? Mas enfim, para você ter uma segurança a mais. E trocar a senha com frequência, né? Como o professor Gilberto falou, 75 dias, professor? Um período bom, nada em relação a isso. Uma periodicidade, né? Só complementando, eu sei que você estava para falar, só complementando o seguinte, as pessoas acham que isso que o Martinelli falou que pode ser imputado em relação a isso. Bom, eu participei como perito de um caso aqui que foi exatamente esse, ou seja, a invasão do dispositivo da rede e depois a pessoa que era dona da rede foi imputada com sucessão civil, né, não criminal. Eu queria saber, quando a gente entra nesse assunto aí, a utilização, por exemplo,
de um dispositivo, ou seja, você falou que se torna provedor automático. A gente colocar isso aí no nível de empresa. Eu tenho empresa, por exemplo, no meu trabalho, e a gente disponibiliza a internet. Aí, digamos que a empresa seja XYZ que fornece a internet para mim, né? Eu sou a empresa e disponibilizo meus usuários. Quando eu estou disponibilizando meus usuários ali, e eu necessito, por exemplo, analisar o log de acesso de alguém, até que ponto desse log eu posso acessar, dada essa nova legislação, enfim, a legislação que a gente tem vigente, porque assim, será que eu posso chegar e analisar o que cada site que ele está vendo, o que ele está acessando, para analisar, por exemplo, a produtividade desse usuário? Você está falando de legislação trabalhista? Não, a questão de, por exemplo, eu tô lá e o pessoal da RH chega e fala assim, ó, Alcion, eu quero que você pegue esse log desse usuário, eu quero saber se ele está produtivo ou se ele fica o dia inteiro na rede social, até para justificar uma demissão possível, enfim, vamos botar esse ponto aí. O Alcion, já tem alguns entendimentos que sim, cara, olha só, calma, se você fornece todo o equipamento, né, a conexão, e o funcionário está dentro, né, do horário de trabalho dele, que é o expediente, em que ele está à disposição do empregador, entende que você pode monitorar essa conexão sim, desde que você não invada a privacidade desse usuário, que é o quê? Se ele tiver, por exemplo, no horário de intervalo ou no horário de almoço, e estiver acessando o banco dele, cara, essa conexão não pode ser monitorada. Agora, e mais, muito além disso, se ele tiver no Wi-Fi da empresa, ou mesmo via 4G no smartphone, e estiver falando na rede social, cara, dá para você, inclusive, dar uma advertência, ou talvez até, eu falo talvez até, dependendo da conduta, enquadrar numa justa causa, porque ali ele está para trabalhar, e está à disposição do empregador. Ele não pode ficar circulando em rede social, ainda que o smartphone seja dele, e a conexão também. Agora, muito mais, se a empresa estiver disponibilizando todos os equipamentos, ela vai poder o quê? Monitorar essa conexão, monitorar essa utilização. Como é também uso indevido de tecnologia da informação e imprimir trabalho particular na empresa. É a mesma coisa. Entendi. Então, se a pessoa estiver utilizando e for feita uma requisição pelo pessoal, eles utilizarem esses dados, não teria problema nenhum judicial. Pelo contrário, né, tem embasaria, a não ser que ele estivesse no horário fora de trabalho dele, é isso? Exatamente. Por exemplo, no horário de almoço, tem até algumas empresas que a rede social é liberada. No horário de almoço, você tem uma regra, né, no firewall, que naquele horário, né, de meio-dia a 1, por exemplo, o Facebook está liberado, o Instagram está liberado, e você pode usar. Agora, dentro do horário de expediente, então realmente não pode utilizar, senão você pode incorrer, e aí vai depender realmente do ânimo da empresa. Né, porque já existem decisões, inclusive de demissão por uso indevido de e-mail, por exemplo. Que dirá de acesso a sites de conteúdo pornográfico, ou não, gente, pode ser rede social. Pode ser rede social, desde que você não esteja trabalhando, dependendo do que vier a acontecer, pode caracterizar até o que a gente chama de desídia, né, um relaxamento, um relapso seu no desenvolvimento da sua atividade. Alcion, eu vi empresas, inclusive, que bloqueavam, na verdade, proibiam, não bloqueavam, proibiam o uso de modems de 3G ou 4G em equipamentos da empresa. Que seria uma forma dele bypassar toda a parte de firewall, ou de proxy, ou de bloqueio da empresa, e aí a empresa perde o controle, inclusive, de vazamento de informação. Entendeu? Então, até isso. Olha só, isso. O que eu tô perguntando isso aí é porque eu já vi caso, Martinelli, rapidinho, eu já vi caso do pessoal falar, não, se você entregar esses logs, você estaria desrespeitando a privacidade do usuário, porque mesmo tá no horário de trabalho, querendo uma coisa pessoal, ou seja, você está ali passando dados de acessos pessoais dele, né, então você estaria incorrendo nesse crime, mas eu entendi nesse ponto, né, não sabia que dele utilizando dispositivos todos, né, acesso à internet, isso aí caracterizaria um problema para a empresa que poderia ser apresentado e utilizado como prova. Ó, senhor, eu já soube de uma justa causa que aconteceu da seguinte forma: o funcionário trouxe o notebook da empresa para casa, ele acessou a rede dele, um horário fora do expediente, mas acessou um site indevido de conteúdo pornográfico com o notebook da empresa. No outro dia que ele conectou o notebook na rede da empresa, tinha um agente que rodava no computador da empresa, e ela pode fazer isso, o computador é dela, né, desde que ela cientifique, obviamente, o funcionário de que
aquele computador é monitorado. Né? Então ela pode fazer. Então quando ele conectou na rede, o aplicativo jogou essas informações no banco de dados e viram que em casa ele acessou o site conteúdo pornográfico, computador da empresa. O cara foi demitido no mesmo dia. Por justa causa. Sim. E aí, para quem é empregador, é bom sempre fazer um termo, tá? Botar uma cláusula expressa no contrato de trabalho, né? Duas coisas no contrato de trabalho que lidam com tecnologia da informação. Colocar de quem é a propriedade intelectual, de quem está trabalhando ali naquela empresa com aquele equipamento, enfim, e de quem é de que toda conexão é monitorada, de que tudo isso acontece para que o funcionário não seja surpresado. Né? Isso não pode acontecer. Né? O funcionário não pode, poxa, eu não sabia que eu estava sendo monitorado. Então tem que mostrar, não, mentira, está aqui o aditivo do contrato, ou o contrato que você assinou comigo, dizendo que eu monitoro. Né? Que são as boas práticas, ou termo de uso de TI, tem vários nomes para esse tipo de documento, né? Mas as empresas é altamente recomendado que elas façam esse documento e peguem a assinatura de cada funcionário, além de disseminar isso em mala direta interna, correio interno. A gente usa muito isso aí com o nome de termo de responsabilidade, né, de utilização do... Mas, enfim, eu tô botando esse ponto aí porque eu já vi esse caso, como eu te falei, e o que eu até indico pro pessoal melhor é sempre levar isso aí para um comitê de segurança, caso tenha, e se não tiver, que leve ao departamento jurídico da empresa para fazer a decisão, até para resguardar o profissional de segurança, o gestor de segurança, que foi o caso da situação, que aí para ele se resguardar nesse ponto, eu acho muito interessante, até para ver o que tem dentro da empresa, o que tem de responsabilidade, para ele não sair executando qualquer coisa e ter um problema no futuro, né, que não tinha nada a ver com a situação. Exatamente. Tem uma última pergunta aqui, Gustavo. Lucas, ele fala assim que se não tem lei que regulamenta, não tem impedimento legal. Foi aquela linha do bloqueio, está falando do bloqueio aqui, né? Ou seja, se não tem lei que, teoricamente, impede que a empresa faça esse bloqueio ou diminua a velocidade, né, não tem impedimento legal. O que ele, como consultor, pode fazer para impedir? Olha, realmente... A pergunta é difícil de... Como que é? Desculpa? A pergunta é difícil de responder. Realmente não teria... Se não tem embasamento, mas olha só, a gente pode pautar isso por princípios gerais de direito, né? Que é quando a gente fala que a lei é omissa, por exemplo. Então, tudo aquilo que não ofenda direito de terceiro, direito alheio, né, direito de outra pessoa, você pode, em tese, praticar. Né? Então, mas calma, hein, gente, eu estou falando bem em tese. Então, se você monitorar ou se você tentar fazer algum outro tipo de conduta, não teria problema nenhum. Né? A questão é quando você tenta impedir acesso ou então limitar acesso, fica bem complicado, porque você está cerceando o direito. Né? Você está literalmente, como é que eu vou dizer, um direito de ir e vir virtual que você está limitando. Enfim, mas só uma analogia, tá, gente? Não estou falando nada em termos jurídicos, não. Não sei, essa pergunta é bem difícil de responder. Beleza. Nosso tempo está fechando aí, né, Martinez? Vamos lá. Vamos partir agora, então, gente. Olha só. Deu nosso horário e tem mais alguma pergunta, Gilberto? Alguém não, aí que tá... aqui não. Pelo menos que eu tenha visto aqui, não. Tá, então a gente pode partir agora para as notícias de segurança da semana, né? E vamos aí, Alberto. Então, a minha vai ser bem rapidinho, só queria deixar um comentário porque eu não posso deixar. Eu ri muito quando eu fiquei sabendo disso. Todo mundo deve lembrar, né, do caso do iPhone que quase veio abaixo, que a Apple, a FBI processou a Apple, queria que a Apple abrisse o telefone de qualquer jeito e criasse um backdoor para eles poderem acessar. Deu todo aquele rolo, não sei o que, no final das contas o FBI foi lá, conseguiu hackear o telefone sozinho, como a gente sempre soube que ele iria conseguir. A questão é o seguinte, eles não acharam nada de útil no telefone. Deu toda essa briga, deu toda essa discussão, não tinha absolutamente nenhuma informação, nada relevante, nada que pudesse ajudar, nada. Ou seja, todo esse rolo deu por nada. Sério, cara? Sério. Cara, eu ri muito, velho. Quando eu li, eu falei, cara, deu um maior rolo, cara. Nossa, foi um monte de gente entrou na briga e,
Cara, a internet veio abaixo por causa dessa bosta desse telefone. E não tinha nada no telefone. Nada. Absolutamente nada. Nada. Eu tinha que rir, cara. Eu falei, ironia pouco é bobagem, velho. Inacreditável um negócio desse. Aí eu quis ressaltar isso porque eu falei, cara, tá vendo? Não queriam tanto, ó. Aí, ó, pronto. Pô, mas será que essa não é daquelas respostas, não achei nada, mas eu encontrei tudo? Bom, sei lá. Não. O que acontece é o seguinte, eles, na verdade, assim, o tal do cara lá, ele usava 3 telefones. O dele, o da mulher dele e mais esse. E o dele e o da mulher dele, eles destruíram antes de conseguir pegar. Tá? Não tem como recuperar. Tá moído o telefone. E esse foi o único que eles conseguiram recuperar. Não tinha nada no telefone. Caramba, louco. E o senhor? Bom, para variar, né, eu tenho 2 notícias aqui. Eu tenho uma ligeira ideia sobre o que é o assunto. Eu vou dar 2 dicas. Microsoft. Eu vou dar 2 dicas. Pode ser Microsoft ou Windows, um dos dois. Bom, primeiro é o seguinte, a Apple, né, fez uma recomendação no blog deles de segurança, dizendo que quem tem QuickTime para o Windows, que desinstale o software, que eles não vão mais corrigir nenhuma falha para o QuickTime para o Windows, ou seja, não haverá mais atualizações desse ponto. Tô sabendo. Hã? Tô sabendo dessa. Pois é, dia 14 aí, quinta-feira, né, passado, eles lançaram essa notícia. Então, quem tem aí o QuickTime, eu já aconselho que desinstale e procure um, né, ou se não, se arrisque, né, boa sorte. Utilize aí. Se você já usa o Windows, já é um grande risco, né? Então, mas enfim. E a segunda notícia, assim, é porque saiu eu gosto muito dos Patch Tuesday, né? Ou seja, os pacotes de atualização da Microsoft, por um motivo só, porque dessa vez eles lançaram só 143 updates, tá? E desses 143 updates que eles lançaram, 6 foram classificados como de crítico, né? Como de alto risco. E essa eles vão desde execução de remota de código até elevação de privilégio numa invasão de um sistema. Então, assim, né, de uma semana eles conseguiram lançar o pacotinho com 143 atualizações. Isso é o que eles acham que eles publicam, né? Imagina que o que não é publicado, o que não é corrigido. Mas, enfim, quem tem, então, por favor, atualize, pelo amor de Deus. Ou ser melhor, senão você pode instalar um Linux aí na sua máquina que você vai ser muito mais feliz. Não tenho dúvida disso. Passar para o Sudré a palavra? Sudré? Acho que ele caiu, Martinelli. Opa, Sudré? Não, tô aqui. Tá dormindo, então. Tava mute, eu esqueci o mute aqui ligado, para não atrapalhar. Eu separei 2 notícias aqui, uma que é uma notícia sobre segurança mesmo, que muita gente achou que era meme, fez meme durante a semana, brincou e depois falou que não era sério, que era aquela ameaça do Estado Islâmico, né, ao Brasil, na questão de que estaríamos preparando um ataque ao Brasil, que o Brasil seria uma próxima vítima do ataque do Estado Islâmico, também sobre isso. Ou seja, algumas pessoas brincaram, falaram que era uma brincadeira, ou depois outros falaram que era meme. Mas é uma coisa que a gente tem que ficar, ninguém está isento a esse tipo de situação, ou esse tipo de ataque. E mais do que isso, o Brasil ele vai daqui a alguns meses virar uma grande vitrine, né, com a Olimpíadas. E aí pode acontecer de que a gente virou vitrine e virou vidraça e todo mundo quer um pouquinho de mídia e aí pode conseguir ou tentar conseguir alguma coisa com isso. Então, não é para se deixar passar simplesmente e fazer uma brincadeira em relação a isso, que pode ser uma coisa que vire uma coisa bastante séria em relação a isso. E tem uma notícia que me chamou muita atenção, que tem a ver com segurança, mas não exatamente segurança da informação, é que saiu hoje uma notícia que vazou, a notícia que um drone teria que ser chocado no avião de passageiros que estava em procedimento de pouso em Londres. Seria um negócio extremamente grave, porque o controle de drone tem que ser uma coisa séria, principalmente em volta de aeroportos. Imagina se, me parece que o drone lá no caso do avião da British Airways acertou a fuselagem do avião. Mas imagina se uma turbina suga um drone desse, destrói a turbina e se for uma situação de
pouso é uma coisa menos complicada, mas se for uma situação de decolagem, em que o avião está numa situação crítica, pode ser um desastre bastante grande em relação a isso. Então, é uma coisa preocupante em relação a essa questão. Então, só lembrando dessa situação. Aí, lembrei também de uma notícia agora, que saiu também de tarde, que os Estados Unidos baixaram uma lei lá que é proibido, né, é um crime, segundo a notícia, é um crime federal você atirar em drone nos Estados Unidos. Então é meio que contraditório as coisas, né? Mas vamos ver como é que isso vai andar. Né? Esses são meus destaques da semana. Bom, agora é a minha, e sempre o aspecto jurídico, né? Mas é um cliente que ele rescindiu, ou seja, ele cancelou a compra, desfez a compra de um produto pelo WhatsApp no Rio Grande do Sul, e ele obteve, provando pelo WhatsApp, que ele tinha desfeito a compra e recebendo o valor que ele tinha investido. Então, o que eu quero dizer com isso, gente, é que cada vez mais manifestação de vontade em bate-papo, em WhatsApp, em Telegram, em qualquer cliente de mensagem instantânea, convalida a intenção de que você manifestou sua vontade por aquele meio. Né? Então, sempre tomando cuidado com isso, para depois você não fazer uma declaração achando que, porque eu falei no WhatsApp não vai valer nada, vai valer sim. Então, muito cuidado com isso. E agora, encaminhando para o final, lembrando, gente, para vocês, quem não se inscreveu no nosso canal ainda no Facebook e no YouTube, por favor, se inscreva no canal, dê o joinha no nosso vídeo, compartilhe. Para quem tem intenção, e um abraço para todo mundo que vai acompanhar a gente offline no portal do iMasters, e todo mundo que está acompanhando o SecurityCast. A gente está tentando sempre trazer temas relevantes, então vocês podem sugerir também, votarem naqueles que vocês tiverem mais interesse, que a gente vai colocar a enquete novamente, e agradecer mais uma vez a participação de todo mundo. Né? Estamos aí para um próximo SecurityCast, e podem, por exemplo, na nossa página no Facebook, poder também mandar dúvidas ou sugestões de novos temas que vocês queiram que sejam abordados. Então fiquem à vontade, obrigado pela audiência. Vou passar a palavra agora para os meus colegas e para o Alberto se despedir para vocês. Bom, pessoal, obrigado pela audiência de vocês, obrigado por acompanhar mais um SecurityCast com a gente. Espero que a gente tenha conseguido levar um pouco desse assunto que a gente abordou sobre o Marco Civil, sobre a CPI dos crimes cibernéticos para vocês, para que vocês estejam mais por dentro do assunto. Convido vocês a seguir a gente nas redes sociais, que o Martinelli vai falar depois aí, e a gente espera vocês aqui de novo daqui 2 semanas. Alcion? Pessoal, agradecer a todo mundo aí que acompanha a gente, o pessoal do Área 55, né, Hacker Space, estava acompanhando aí, fizeram as perguntas, achei bacana. Da próxima vez a gente vai convidá-los com antecedência para participar. Deixar avisado que a gente está completando 2 anos agora, que a gente vai fazer um webcast especial, né? Daqui a 2 semanas vai ser um off-topic, né, digamos assim, que vai escolher um tema e vai falar. Vai ser um webcast de 2 anos, que a gente até estava organizando para fazer por agora, mas deixou para trazer algumas novidades no próximo. E agradecer o pessoal lá, o Laurão lá do trabalho. O Lauro está acompanhando aí a gente, está postando aqui algumas coisas no WhatsApp. Agradecer o pessoal aí. Mandar um beijo também, né, para minha mãe, para minha filha, por todo mundo aí que está acompanhando, meu tio, minha sobrinha, né? Um abração e até a próxima, galera. Eu volto sim. Eu vou ser mais econômico, falar que só que voto sim, acabou, nada mais do que isso, né? Não vou ficar para ninguém, não. Mas eu vou agradecer quem acompanhou a gente. Tivemos muitas pessoas aqui com muitas perguntas. Obrigado aí pelas perguntas que o pessoal mandou para a gente. Obrigado por ele estar acompanhando a gente ao vivo, e quem vai nos assistir depois em offline lá no YouTube. Agradecer a presença dos meus amigos Alberto, Alcion, Martinelli. Obrigado aí pela presença, pela boa discussão que a gente teve aqui. Próximo webcast, estamos de volta aqui. Lembrando, pessoal, que tem nosso canal do Telegram, que está bem animado lá, o pessoal está trocando umas ideias bacanas. Convido todos a participar com a gente lá. Um abraço, boa noite a todos. Então é isso, pessoal. Vamos lá, até o próximo SecurityCast. Daqui a pouco a gente lança a nossa enquete. Eu agradeço mais uma vez, um forte abraço e obrigado pela participação. Boa semana.
Falou. Valeu, valeu.